E aí, pessoal, tranquilo, sejam muito bem-vindos. Este é o canal Bola do Jogo Oficial. Eu sou o Bruno. Eu sou o Otávio, estamos aqui para mais um Resenha em Casa e a convidada de hoje é a Fernanda. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, meninos, e vocês? Tudo Tudo bem, tudo certo. certo. Galera que não é inscrita ainda no nosso canal, já se inscreva, deixa o like, ativa o sininho aí para estar recebendo as notificações e deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. E as redes sociais da Fernanda também, se ela quiser, vai estar aqui embaixo, beleza? E para a gente começar, Fernanda, conta pra gente um pouquinho, a Raíssa já tinha contado um pouquinho no outro vídeo como foi a experiência dela, e a gente queria saber como foi a sua no Threads, como que você entrou, como que foi sua saída depois. Bom, não sei se todo mundo conhece, mas a Threads é um canal não oficial de notícias do Atlético. Ela teve início com três integrantes, né, que posteriormente foram adaptando o canal, dando notícias. Antigamente era só mais para opinião mesmo, mas daí virou um portal de notícias, enfim, e vídeos e tal. E em 2017 eu fui chamada junto com a Raíssa e com mais uma amiga para formarmos o Threads por Elas, que é um projeto pioneiro no Brasil, né? Nenhum canal oficial, não oficial de torcedores tinha feito um programa exclusivamente de mulheres para tratar sobre futebol masculino. Então foi uma honra para mim, para eu participar, né? Para mim participar disso, que realmente foi bem pioneiro, assim. A gente deu início ao canal sem ter nenhuma experiência, sem ter nenhuma noção, né, do que a gente estava fazendo, mas como apaixonada por futebol, né, a gente abraçou a oportunidade e começamos a gravar vídeos comentando inicialmente jogos Atlético, notícias, assim, do público, o pessoal gostou bastante. Eu fiquei no canal por um ano, acho que foi um pouquinho mais de um ano, até o título da Sul-Americana. E depois eu saí, uma outra menina me substituiu e o Threads por Elas existe até hoje. Então eu tenho muito orgulho de ter participado desse projeto. E no caso, assim, como para você, você disse, né, que foi um orgulho fazer parte e tal, assim, quais foram os momentos mais marcantes para você enquanto você fez parte da Threads? Bom, eu citei, né, o título da Sul-Americana, que realmente foi assim, acho que não existe nem palavras, assim, sabe? Porque foi o meu primeiro ano no Threads por Elas, e logo de cara comentar um time que foi... A gente começou a temporada com o Fernando Diniz, né? Então a gente teve altos e baixos em 2018. Então a gente teve vídeos em que a gente tinha que criticar o time, criticar duramente, porque o começo da temporada foi muito ruim, assim, até... Os dois primeiros jogos até foram bons, mas depois o Atlético caiu muito de nível. Então a gente teve que criticar muito o Fernando Diniz. Foi muito complicado pedir ali que ele fosse demitido naquela hora, porque não é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? Mas a gente, ali no momento, a gente viu que estava funcionando, e então 2018 foi uma montanha-russa. Depois veio o time do Thiago Nunes, a gente começou a elogiar e comentar os jogos, e daí veio o título da Sul-Americana para coroar, né? Essa minha primeira temporada na Threads, que foi incrível, assim, foi até... Se o pessoal quiser ver, só procurar no YouTube Threads por Elas Sul-Americana que vai aparecer o programa do título. A gente estava, assim, completamente extasiada, de ressaca. Fomos gravar, assim, nossa, foi muito legal, foi muito legal. Foi meu melhor momento, assim, a felicidade estampada no rosto. E comentar um time campeão, né, é sempre prazeroso você não ter que criticar e sim elogiar jogadores. Então, foi muito legal. Meu melhor momento foi realmente o título da Sul-Americana. E para você, assim, a gente, como tem o Twitter do Bola do Jogo, tem vários atleticanos, várias atleticanas também, que citam depois que o Thiago Nunes saiu do Corinthians que talvez não fosse o momento do Thiago Nunes voltar. Na sua opinião, seria bom o retorno dele ou você acha que já fechou o ciclo? Olha, essa pergunta é, assim, aquela que divide opiniões, né, na torcida do Atlético. Assim, eu, pessoalmente, não é que eu seja uma pessoa rancorosa, mas eu acho que o Thiago Nunes errou muito com o Atlético, com a instituição Atlético Paranaense, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o Atlético ele tem como é que pode dizer, uma estratégia financeira muito definida, né? O Petralha não costuma fazer loucuras, pagar muito mais do que
né, o normal ali e tal. E com o Thiago Nunes a gente soube que foi feito de tudo para ele ficar, né? A gente subiu o teto salarial, negociações, e na época em que o Thiago Nunes estava negociando o contrato dele ficar no Atlético ou sair do Atlético, o presidente Petralha estava passando por uma situação pessoal complicada, ele estava no hospital, então foi assim um período muito complicado para a gente aqui em Curitiba, sabe? E aquela incerteza de se ele ficava, se ele não ficava. Então, assim, eu acho que o modo como foi conduzido ali, essa saída dele, foi muito dolorosa, muito traumática. Então, eu acho que realmente não é hora ainda, porque a ferida ainda não cicatrizou, sabe? E eu acho que ele arriscar, até mesmo pela carreira dele, arriscar voltar agora e talvez não dar certo, porque assim, ele não vai ter um Bruno Guimarães, ele não vai ter um Renan Lodge, né? Então, talvez arriscar a carreira dele voltar agora, talvez não seja nem tão bom para ele, nem tão bom para nós. Então, acho que agora realmente não é o momento. Quem sabe no futuro, não sei, né? Mas eu acho que realmente agora a ferida ainda está meio aberta e não é o momento ainda. E essa é até uma questão interessante, porque assim, quando ele assumiu o Atlético, ele fez parte de todo o processo, né? Tipo, era um time, um grupo que ele conhecia muito bem. E aí, no caso, acho que 1 ano e meio, 2 anos quase depois, vamos por se ele volta com um grupo totalmente diferente, e ainda mais com todas essas questões, se de repente ele não vai tão bem, aí seria pior ainda até para a própria carreira dele, né? Porque a gente sabe nessa coisa de vai e volta de técnico, sempre influencia. E aí seria ruim para a carreira dele e ele acabaria manchando uma trajetória boa, né, que ele fez no Atlético. Sim, apesar das mágoas, assim, a gente não pode esconder que ele tem 2 títulos, né, 2 dos maiores títulos da nossa história. Então, assim, ele voltar agora, veja bem, o único jogador do elenco, acho que ele realmente conhece é o Nicão. Talvez o Thiago Heleno ali também, né? Que o Thiago Heleno também participou da campanha de 2018. Mas, assim, tem muito jogador novo, tem muito jogador que está se adaptando ainda. Eu acho que ele não quis arriscar a carreira dele e também não quis manchar a história dele, né? Porque se ele chegasse, as pessoas iam querer, né? O sarrafo tá lá em cima para ele. Então, assim, ele ia ter que fazer um trabalho muito bom. E no momento eu acho que o Atlético está numa fase de transição que talvez não seja interessante para ele como pessoa do passado, né? Fazer parte disso. Quem sabe futuramente, quando as coisas estiverem mais calmas, né? Mas acho que realmente agora no momento não seria bom para ele, nem para nós. E vocês estão satisfeitos com o Paulo Autuori? É difícil falar, porque o Atlético, eu até estava vendo agora os dados no jornal, o Atlético teve um primeiro turno de rebaixado, né? O Atlético apresentava um futebol pífio, não tinha nenhum esquema de jogo, padrão de jogo nenhum. E o Autuori veio e arrumou a casa, né? Agora a gente tem a 5ª campanha no segundo turno, então, assim, não tem como reclamar, né? Como é que eu vou reclamar do Paulo Autuori? Não tem como, porque ele arrumou a casa, ele deu padrão de jogo para o Atlético. Hoje a gente sabe quem serão os titulares, coisa que a gente não sabia, né? Então, mas assim, se você me perguntar se ele é um técnico para o futuro do Atlético, eu diria não. Não porque ele seja ruim, não. Eu sou muito grata ao Paulo Autuori, mas eu acho que ele não tem mais aquela vontade de ser técnico, e isso tá meio que influencia os jogadores, né? Porque quando o seu técnico não quer estar ali, você acaba, né, não tendo aquela vontade de se entregar. Então, acho que eu sou muito grata ao Paulo Autuori, eu quero que ele continue no Atlético como diretor, mas acho que para técnico, realmente, a gente tem que procurar outra pessoa. Sim, e nessa sequência, nesse ritmo frenético, né, que tá o calendário do futebol brasileiro, com os jogos do Campeonato Brasileiro e tudo mais, a cada 2, 3 dias, você acha que, no caso do Atlético, que aposta muito na base, que tem uma base muito forte, com perda de jogadores, por exemplo, por cartão, a base salva o time, salva não, né, mas assim, onde o time dá aquele respiro e procura as melhores peças? Sim. Olha, além de tudo isso que você falou do calendário e tudo mais, o Atlético está cumprindo uma punição pelo Rony, né, pelo caso Rony. Então, a gente não vai poder contratar, pelo menos até julho.
Então, assim, não vai ter muita alternativa a não ser recorrer à base. Né? Claro, não tem o que fazer, né? Tem peças, óbvio, que foram contratadas antes da punição, como o Renato Kaiser, por exemplo, que serão utilizados com certeza, mas não tem outra alternativa senão recorrer à base. E assim, o bom de tudo isso é que o Atlético sempre foi reconhecido por ser um time que usa muito bem a sua base, né? Hoje em dia a gente tem alguns jogadores que foram integrados ao elenco, mas eu posso citar assim de cabeça Renan Lodge, por exemplo, e vários outros, Jadson, que retornou agora, jogadores que hoje estão na Europa. Então o Atlético tem muito potencial, né? E é bom lembrar que a gente acabou de ser vice-campeão do Brasileiro Sub-20 e do Sub-17. Né? Então a gente tem uma perspectiva muito boa da base, e graças a Deus, porque a gente não pode contratar nada, né? Então, assim, vai ter que ser o jeito, vai ter que recorrer à base. E com esse lance de pandemia, os times cada vez mais se complicando em questão de dívida, você acha que de maneira geral, não só o Atlético, todos os times, em vez de investir talvez num cara mais, já tipo um medalhão no futebol, e começar a olhar muito mais para a base, você acha que pode virar uma tendência isso daí? O que já, tipo, nesses últimos anos, pelo menos de 2014 a 2017, mais ou menos, poucos clubes investiam na base, poucos clubes revelavam jogadores. E agora está voltando. Você acha que isso pode se tornar uma tendência? Olha, eu acho que não só pode, como deve, né? Acho que tem muitos clubes muito endividados por aí. Eu cito o Corinthians, por exemplo, que está numa situação financeira bem complicada, Santos, entre outros times gigantes aí que, né? E isso envolve dívida com estádio, dívida com ações trabalhistas, e vários outros passivos aí, né? E eu acho que a base sempre foi o escape, assim, né? O Atlético sempre fez muito bem isso, de olhar para a base, até porque o dinheiro nunca foi abundante, né? E então a gente sempre se obrigou a olhar muito para a base. Eu acho que essa é uma tendência realmente do futebol brasileiro. Tanto que hoje em dia o investimento na base está muito mais alto do que era, né? Hoje em dia, os clubes estão investindo em CT, em preparação psicológica, física dos meninos, coisa que não se via, né, antigamente. Normalmente o jogador já chegava preparado no clube, às vezes dava certo, às vezes não, mas o bom do jogador da base é que você investe para você ter um retorno, né? E o medalhão ele vai chegar, você vai investir e não é garantia que ele vai te dar o retorno que você espera. E pode dar muito errado. E, assim, não querendo falar, mas o Curitiba foi muito prejudicado por causa disso, sabe? A gente via aqui a gente acompanha, porque é do Paraná, né? A gente acaba acompanhando sempre. Mas o Curitiba foi muito prejudicado por contratar jogadores mais velhos que propuseram solucionar os problemas e acabaram não solucionando. E aí negligenciaram a base, por exemplo, o Matheus Cunha da base do Curitiba, né? O Matheus Cunha foi vendido para a compra do Matheus Galdesani, para você ver o tamanho do problema, né? Teve então, aquele assim, não é? Se eu não me engano, que foi vendido para o Manchester City também. Ele era sim, da seleção. O Ian Couto. Vale dinheiro e os caras nem... o Ian Couto ainda foi vendido por um bom preço, sabe? Mas o Matheus Cunha, por exemplo, foi um absurdo que fizeram, sabe? E, então, eu acho que realmente a tendência é essa, até pelo endividamento dos clubes e também porque os diretores estão começando a perceber que investir na base é retorno financeiro, né? E uma relação interessante que a gente pode fazer com isso é a própria final da Libertadores. Você tem o Santos, que é um time que sempre investiu muito na base, e o Palmeiras, que de uns anos para cá é um time que investe bastante em outros jogadores, mas que no time atual, falando de elenco, não só do time titular, mas tem muito pessoal, muita garotada e muita garotada jogando muita bola, né? Sim. Então isso é um reflexo de que se você cuida bem da base, se você investe bem, isso traz, talvez a médio e longo prazo, mas te traz um retorno muito positivo. Sim, o Palmeiras sempre foi um clube que teve uma base muito forte, né? Uma base muito, não digo participativa, mas com boas peças, né? E a tendência, a gente sempre pensa que com os patrocínios que eles têm, eles talvez comprassem mais jogadores, mas na verdade eles estão fazendo o caminho inverso agora, eles estão investindo muito na base. E você tem aí Gabriel Menino, que tá jogando muita bola, antes disso, Gabriel Jesus, que foi vendido por um bom dinheiro, né? Deu um retorno financeiro muito bom.
Então, realmente, esse é o caminho. E você também comentou da situação do Curitiba e também tem o Paraná, que essa semana aí já caiu para a Série C. Então, acaba deixando o Atlético muito em alta assim também, né? Aí acaba meio que virando exemplo. Ó. Vamos seguir o que o Atlético está fazendo, que o negócio complica para a gente. Olha, assim, eu não posso falar muito da parte financeira do Paraná, porque como não sou torcedora, acabo não acompanhando muito. Mas o que a gente sabe que aconteceu com o Paraná foi má gestão, né? O Paraná, nos anos 90, era o time mais rico do estado, né? E desde então, passaram presidentes e más contratações, né? Que eu volto no que a gente estava falando sobre investir na base, aí você evita ter essas más contratações, né? Enfim, daí passivos trabalhistas, e uma hora o dinheiro acabou, infelizmente, e aconteceu o que aconteceu, né? É uma pena, assim, eu falo, claro, o Paraná é nosso rival, a gente dá risada, mas é uma pena. É uma pena porque é um clube, né, do nosso estado, que não devia estar na Série C, né? É complicado você perder representatividade no Campeonato Brasileiro. E o Paraná já é tão negligenciado hoje em dia, né, nas competições nacionais, então é muito triste ter um clube que não está mais ali na elite, né? Eu digo elite, mas a Série B também é um campeonato muito forte, né? Então eu torço de coração que o Paraná volte, né? Suba no próximo ano e nos faça companhia. Na Série A, né? Não nós na Série B. E o pior que, tipo, o Paraná, se eu não me engano, subiu de 17 para 18, caiu. O Curitiba subiu ano passado, vai cair também, provavelmente. Provavelmente. São dois que não conseguem se manter de jeito nenhum. Assim, eu acho que o Atlético ele é muito exemplo na maneira de contratar. A meu ver, o Paraná e o Curitiba, eles contratam muito mal. Contratam muito e contratam muito mal. Então, é complicado, porque você não tem um elenco que é confiável, você acaba errando na escolha dos técnicos. O Curitiba teve, acho que, se eu não me engano, 3 ou 4 técnicos esse ano. Então, é muito complicado, assim, quando você escolhe mal. Os dois times escolheram muito mal. E são vários erros, né? Um atrás do outro, e o Curitiba, infelizmente, está pagando por eles agora, né? Acho que realmente não tem mais jeito esse ano. E para esse campeonato brasileiro, quais são as suas expectativas, ou o que você acha que o Atlético pode ainda almejar? É a Sul-Americana mesmo? De repente ali, com um gás a mais, talvez uma Libertadores? Se me perguntassem no começo da temporada, eu diria Libertadores, porque o elenco é bom, o elenco não é ruim, a gente tem boas peças no elenco, sabe? Mas eu acho que falta alguma coisa nesse elenco do Atlético, Eu penso que ano passado a gente tinha, por exemplo, um jogador como o Bruno Guimarães para fazer correr a bola, né? Um jogador que fazia o time andar. E hoje em dia a gente não tem mais esse jogador. Então, às vezes, eu penso no Atlético um pouco moroso, burocrático, que talvez seja até um reflexo do próprio Paulo Autori. Assim, pelo elenco, eu diria que a gente ainda tem chance de Libertadores, mas pelo futebol apresentado, eu diria que a Sul-Americana está de bom tamanho, assim. E para 2021, assim, o que você acha que cometeram de erros nesse Campeonato Brasileiro de 2020 que não ocorreu na época do Thiago Nunes e que você acha que para 2021 pode corrigir para voltar a fazer a mesma temporada que o Thiago conseguiu? Eu vou soar que nem uma vitrola repetida, mas eu volto a falar, assim, o elenco de 2019 e 2018 era muito bom, né? A gente tinha um jogador... Você citou o Bruno Guimarães, para essa temporada de 2021, você acha que pode subir uns moleques assim, tipo o Bruno, tipo o Renan, que pode dar essa sustentabilidade no clube e fazer acontecer isso novamente? Olha, eu sempre costumo falar que o Renan e o Bruno eram jogadores que não aparecem sempre, assim, né? E muito do erro da torcida do Atlético é esperar que eles apareçam sempre. E não vai ter jogador desse nível na base. Vai ser a cada 5, 6 anos, se vier, né? Claro, o Atlético tem muitos jogadores bons, e eu cito o Christian, por exemplo, que é um volante que assumiu o lugar do Bruno Guimarães, que é um bom jogador, mas não é acima da média como o Bruno Guimarães, né? Então, assim, é muito difícil você comparar os dois, porque o Bruno realmente né? Eu sou suspeita para falar porque eu sou torcedora do Atlético, mas acho que vocês vão concordar comigo que ele realmente é acima da média. Jogador de seleção, né? Não tem como. É um jogador de seleção. Então, assim, claro, eu tenho muita esperança nesse elenco sub-20, por exemplo, que foi vice-campeão do sub-20, né? Do Campeonato Brasileiro sub-20.
que tem muitos jogadores bons, tem um meio campo que é muito bom, muito sólido, tem um ataque muito legal também. Eu acho que o caminho para você fazer uma boa temporada em 2021 vai ser investir nesses meninos, não tem jeito, vamos ter que mesclar ali os jogadores experientes com os jogadores novos. Mas eu acho que o caminho é parar de insistir com jogadores que não estão rendendo. E aí eu posso citar um monte de jogador que jogou essa temporada e não renderam, e os técnicos continuavam a insistir, e não tem porquê. Eu sou da opinião que se não está rendendo, tem que ir para o banco, e se não continuar a render, infelizmente, não tem espaço para ele no time. Eu acho que isso muito foi, assim, o mérito do Thiago Nunes sempre foi enxergar isso, sabe? O Thiago Nunes sempre enxergou muito bem o jogo. Então, ele sempre via a peça que não estava funcionando, ele dava um jeito de arrumar, talvez ali no psicológico mesmo, ou substituindo peças. E eu acho que o caminho é esse, a gente tem que investir em jogador que quer vestir a camisa, que quer jogar, e tem muito jogador da base que quer jogar, e também tem jogador na Cristal que rende, mas talvez esteja jogando em posição errada, enfim. Mas realmente, assim, alguns jogadores têm que ou jogar ou ir embora. E não dá mais para insistir com certas peças, sabe? Acho que esse é o caminho para 2021. E, assim, a gente falou, né, comentou bastante do time masculino, inclusive da base, que gera bons resultados, grandes jogadores. E o time feminino do Atlético Paranaense, tanto tipo, o profissional quanto as categorias de base, né, sub-20, sub-17, o que você pode falar para a gente? Que também, né, nós somos aqui de São Paulo, então a gente acaba não acompanhando tanto. O que você pode falar para a gente do time feminino? O time feminino do Atlético, ele é muito novo, né? Ele foi criado em 2020, a categoria feminina do Atlético. Na época, o clube fez algumas peneiras, né? E algumas meninas foram contratadas. E nós tivemos bons resultados, assim, para um primeiro ano. As meninas foram muito bem, ganharam um clássico contra o time do Curitiba de uma maneira bem contundente. Tem uma atacante que é muito boa, que acabou de renovar contrato também. Então, assim, o que eu posso dizer do time feminino do Atlético é que ainda está nessa experiência, né? A gente não está ainda consolidado, né? Nós estamos, se eu não me engano, na Série A2 do Brasileiro, não estamos na Série A, né? Mas, assim, eu fico muito feliz que esse projeto esteja saindo do papel, porque antes a gente tinha uma filial, que era em Foz do Iguaçu, que era um time feminino que estava jogando pelo Atlético por causa daquela norma da Libertadores. E ano passado o Atlético decidiu criar um time feminino do Atlético mesmo, que, como eu disse, está rendendo bons frutos. Assim, a gente teve uma boa campanha na Série A2, infelizmente não subimos, mas eu acredito que os próximos anos serão bem, bem bons assim, para o futebol feminino do Atlético. E, bom, agora a gente sempre deixa um espaço para o entrevistado, para ele poder falar um pouco sobre os seus projetos. Então, se você tiver os seus projetos paralelos e tudo mais, pode falar aí para a galera e deixe suas considerações finais aí e qualquer coisa assim, né, que a gente não tenha dito, não tenha perguntado e que você acha relevante, que você acha importante falar, sinta-se à vontade para poder falar. Bom, como eu disse no começo, eu não faço mais parte da Tretes, né? Agora eu só sou corneta de Twitter. Então, quem quiser me seguir lá, fique à vontade. O usuário é Ferlu Oliveira. Segue lá. Eu falo bastante do Atlético, mas eu também falo de outras coisas. Então, falo bastante de NFL também, se vocês curtirem, sigam lá. E quem quiser acompanhar mais notícias do Atlético, eu recomendo também a Tretes, que é o antigo portal que eu trabalhava, mas que eu ainda tenho pessoas que eu considero muito lá dentro, que é um portal super independente, que tem um projeto muito bacana. E também queria agradecer vocês pela oportunidade e acho que é isso. A gente que agradece por você ter aceitado o convite aí, mesmo você ter sido indicada do mesmo jeito, você aceitou da mesma forma. E como a Raíssa te indicou, a gente gostaria que você indicasse uma outra pessoa para a gente também ter um bate-papo desse, que você acha que a pessoa gostaria. Bom, então eu vou indicar a Thaís, que foi minha companheira de bancada na Tretes, que também entende muito de futebol e do Atlético. E o usuário dela é Thaís Kloss.
KLOSS, entre em contato lá com ela que ela vai adorar. A gente gravou com ela. Vocês gravaram? Então tem a Taquetá também, que é super legal. Tem as meninas atleticaníssimas, que são muito legais também, são bastante participativas. Inclusive, elas têm muita participação no time feminino do Atlético, elas sabem muito. Então, se vocês quiserem conversar com elas, também é legal. Muito obrigado novamente por você ter aceitado. Galera que assistiu até agora, se inscreva aí no nosso canal, deixa o like, compartilha aí com todo mundo, deixa nos comentários o que vocês acharam. E as redes sociais que a Fernanda comentou, vai estar aqui na descrição e a da Tretes também. Valeu e até o próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Valeu, se inscrevam no canal, curte, compartilha. Muito obrigado, Fernanda. Até a próxima e tchau.